aqui, trabalhadora do Reino, e seguimos com o nosso devocional diário, como combinado, mudança da nossa programação aqui, que aos domingos, independente de qual tema a gente tiver no dia, a gente vai estar colocando aqui os nossos devocionais temáticos, né, com um tema diferente, para que consiga ficar salvo lá no Tubi, né? Então seja bem-vinda, né? E o nosso tema de hoje é um tema muito conhecido. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com ele mais esclarecido do que você já sabe. E o tema, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as suas próprias conclusões, né? A gente vai ver aí Salmos 23, desvendando. Vamos desvendar o Salmo de ter um olhar diferente sobre Salmos do que a gente já está habituado. A gente vai ver da perspectiva de Davi, né? O que Davi estava fazendo, o que estava acontecendo, porque Davi contou aquele salmo e como a gente pode se apropriar. A palavra ela é um manual, né? E ela tem muitas promessas onde podemos nos apropriar de coisas ditas ali. Então, pega a tua Bíblia, pega teu caderno de devocional. Quem escreve absorve, quem escreve enraiza, né? Quem só escuta dificilmente vai relembrar depois. Então, há poder nas palavras que a gente guarda, que a gente enraiza no coração. Porque foi assim que Jesus utilizou para rebater as palavras do inimigo lá no deserto, quando ele estava passando pela tentação, tá? Vem junto comigo. Achou aí Salmos 23? Vamos nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Você já ouviu a história de pastor? Você sabe a verdadeira história de pastor, do pastor? Você conhece esses salmos? Então, o que o pastor fazia? O que o pastor de ovelhas faz? Né? O pastor de ovelhas, ele guia as ovelhas, ele direciona as ovelhas. Onde tem água, onde tem pastos, né, verdejantes, ele tem essa função de sustentar, de cuidar, de prover, né, de proteger. Era assim que Davi fazia. Davi dizia que enfrentou o urso, enfrentou o leão, por amor às ovelhas. E aqui ele chama de Senhor Deus. Deus é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, né? Então o que o pastor fazia? Aqui a gente vai ver algumas coisinhas que o pastor fazia. O pastor andava com um cajado. Esse cajado, uma ponta servia para direcionar e a outra ponta, que é arredondada, levemente arredondada, levemente curvada, ela servia para poder puxar aquela ovelha que quisesse sair, né? Quisesse sair do caminho. Então, Davi ele deixava bem claro que Deus, ele não conhecia Jesus, Deus era o pastor de Davi, né? O que é que esse pastor pode fazer por nós? Toda a Bíblia a gente pode se apropriar para nós. Se Davi falou, eu também posso associar para mim. Então, como é que a gente pode associar para nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então eu posso descansar nele quando os dias estiverem ruins, quando eu acreditar que vai faltar mantimento na minha dispensa, né? Eu posso ter tranquilidade que ele vai me ajudar a encontrar os melhores lugares para ter esse meu mantimento. Claro que Deus leva bem na preguiça, né? Então, aqui ele fala, leva-me junto das águas de descanso. A água é se vivificar, né? Água, beber água, é a gente se sentir renovado, né? Se sentir hidratado, né? Guia-me pelas veredas da justiça, que é o caminho da justiça, por amor ao nome dele, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quantas vezes a gente não pode usar esses salmos com oração, como oração? Há poder em recitar a palavra. Não funciona, gente. Não se engane, não se iluda. Uma Bíblia aberta ali na minha casa não faz efeito nenhum. Temos que ser a própria Bíblia escrita, lida, né? Temos que ser nós a Bíblia, né, para nossos dias, para os que estão perto da gente. Então, aqui ele fala, imagina você em um local muito escuro, né? O vale é isso. Um local onde tem planta, onde tem escuridão, onde tem sombra, onde a gente tem risco de cair, né, no pedregulho, a gente tem risco de ir pro lamaçal, né, e você tá ali andando sozinho, sem um ponto de luz, sem uma noção de qual é o próximo passo, sem uma noção do que vem depois, se não tem animais ferozes, se não tem alguém para fazer o mal. Então ele disse isso. Davi escreveu esses salmos quando ele estava em um momento. Muitas vezes Davi ele escreve esses salmos para relembrar para ele quem é o Deus dele. Então ele estava em um momento em que ele estava num período de guerra, né? Os estudos falam que ele estava num período de guerra. Então ele estava relembrando para ele que ele tinha um Deus que não deixaria faltar, né? Ele precisa enraizar isso pra gente. E o Senhor, ele contar isso pra gente e deixar bem claro aqui, né? Bem anotado, bem escrito. Moisés falava, não sei se é Moisés, mas dizia, guardei a palavra no meu coração para não pegar contra ti. Então o Senhor me chama para que guardar essa palavra no coração. Mais do que escrever,
ter ela aqui, para quando o dia mal vir, a gente confrontar. Então, Davi, ele fala que ainda que ele vá andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Davi fala das suas histórias no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus já disse, eu estou convosco todos os dias até o fim do tempo. Não é qualquer dia, não é alguns dias. Um dos pontos que o inimigo mais usa na nossa mente é dizer que nós não temos ninguém, que estamos sós. Né? Mas o Senhor nos diz, ainda que a nossa mãe nos abandone, nós ainda temos Ele. Né? Que o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor é o Pai dos órfãos. Né? Em Provérbios, lá em Salmos, fala que o Senhor, Ele é um Deus dos órfãos. Se você não tem pai, se você não tem mãe, se você se acha, encontra como alguém que não tem ninguém com quem contar, o Senhor é o Deus dos órfãos. Prepara, porque não temerei mal algum, porque Ele está comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam. Né? Então, o bordão, que era onde levavam alimentos, né, levavam água, né, e o cajado é também para direcionar. Né? Preparas uma mesa na minha presença perante os meus adversários, unge minha cabeça com óleo. Né? O óleo ele é usado em muitos sentidos no Antigo Testamento. Quando a gente estuda a palavra, a gente precisa entender o contexto. Né? Às vezes a gente diz aqui no Brasil a gente tem uma coisa, mas lá na época, no período, era outra coisa. Então aqui ele fala, unge a minha cabeça com óleo. Naquela época era comum existirem moscas que elas depositavam ovos, larvas na cabeça das ovelhas. Então, essas ovelhas, uma vez com essas larvas, elas ficavam atormentadas. Né? Isso era muito perigoso. Então, o pastor, ele fazia isso, ele pegava o óleo e ungia a cabeça da ovelha e ia até o final. Né? Então, isso também nos traz para o Espírito Santo ser como um óleo, né? Como um ungir na nossa vida. Né? Que esse óleo, ele pode ser representado dessa forma. E o meu cálice transborda. Com Cristo nós temos uma vida transbordante. Né? Prepara uma mesa perante meus inimigos. O meu cabelo unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a gente pode ver essa palavra como um outro contexto. Por que a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida? Porque o Senhor é o meu pastor. Né? O Senhor é o pastor da ovelha que obedece, da ovelha que está escutando Ele, da ovelha que está sendo direcionada, né? Da ovelha que aceita que Ele cuide. Um dia eu já fui uma ovelha perdida, dentro da casa, dentro de uma igreja. Eu já fui uma ovelha perdida. Ovelha perdida é uma ovelha perdida em Lucas 15 fala dessa ovelha perdida, que o pastor busca essa ovelha perdida e se alegra quando encontra essa ovelha junto com os seus. Uma ovelha perdida é aquela ovelha que não quer o domínio do pastor. Ela quer tomar os próprios caminhos, né? Chama-se ovelha negra, né? Quem conhece a história da ovelha negra? Então, a ovelha perdida é aquela que não quer ser liderada pelo pastor. Ela quer tomar as próprias decisões, quer fazer do próprio jeito, não está nem aí, né? Mas ela sofre as consequências, porque ela não sabe o caminho certo, que aqui, quando ela está no caminho junto com o pastor, ela tem o caminho certo. Ela não tem a proteção no dia mal, ela não tem com quem contar em caso de mantimento, né? Ela tem que ir ela mesma ir atrás das águas. Ela tem que ir ela mesma. E agora me diga se uma ovelha consegue fazer tudo isso sozinha. Se na essência as ovelhas fizessem isso, elas não precisariam de pastor. Né? Não digo um leão, uma leoa, né? Que se não tem bando, né? Às vezes não tem obrigatoriedade de um bando. Mas as ovelhas, elas instintivamente, elas precisam desse pastor. Então, a bondade e a misericórdia certamente só me seguirão todos os dias da minha vida se eu estiver no caminho que o pastor me chama. Se eu estiver ali direcionada, se eu estiver ali aceitando o que o pastor me diz. Né? Então, a rebeldia traz consequências. Ser insensato traz consequências. A obediência também traz consequências. Qual consequência a gente decide ter? Né? Então, o que é que o pastor fazia naquela época, quando a ovelhinha... Seja bem-vinda, Luz. Estamos falando sobre Salmos 23, desvendando segredos, segredos revelados de Salmos 23. Então, quando a ovelhinha não queria obedecer o pastor, né, como eu estou dizendo aqui, a bondade e a misericórdia só me seguirão todos os dias da minha vida se eu estiver agindo como uma ovelha que obedece o pastor, que é o nosso Deus. Então, o pastor, naquela época, ele pegava a ovelha, quebrava a patinha da ovelha propositalmente. Ele via que ela não queria atender, ele via que ela queria se desviar do caminho das ovelhas que ele direcionava, né? Dos pastos verdejantes, da água revigorante, né? Então, do óleo, né? Que é para proteger, passava o óleo para proteger ali das larvas, das moscas. Então, ele quebrava a patinha da ovelha.
Quando ele quebrava essa ovelha, ficava totalmente dependente. Tem uma foto outra que você vê uma ovelha aqui, no pescoço do pastor, é justamente aquela ovelha, ela está acidentada, ela está dependente. Então, o pastor, ele já vem até ela fica ali em um canto recluso e ela depende mais integralmente dele, mais integralmente. Então, comida, alimento, ela não pode andar, até que fique boa, né, a perninha dela. Ele dá o alimento, ele dá a água, tudo na mão dela. E depois que isso acontece, ela fica infinitamente mais dependente, né? Porque ela acredita, ela entende, ela vivenciou que ela não pode ficar longe daquele pastor. E essa ovelhinha perdida, que a tinha quebrada, já fui eu, né? Como eu comecei a contar aqui. Eu não queria que o Senhor dominasse minha vida, eu queria tomar meu próprio caminho, eu queria eu mesma remar. Um orgulho muito grande, né? E as coisas se destruindo, era financeira, era emocional, era familiar. E eu dizendo, eu não quero que o Senhor me fale, eu não quero, Senhor, o teu direcionamento, porque vai doer. Mas, esses dias eu aprendi que o ser humano, ele tem algo, eu aprendi isso na minha área, né, que eu sou corretora de plano de saúde, e seguros e odontológico. Eu aprendi em uma palestra, ela dizendo, o ser humano adquire coisas pelo amor, pela dor, tá doendo tanto que eu preciso ter, ou pelo prazer, né? Poxa, eu preciso ter o prazer disso. Uma pessoa que vende maquiagem, que faz cabelo, ela quer o prazer de se sentir bem. E uma pessoa que faz algo pela dor, o meu serviço é pela dor. As mãezinhas procuram plano de saúde, as empresas procuram plano de saúde, porque tem uma dor que precisa ser sanada, né? Então, muita gente diz assim, vixe, Jesus, tá vendo aí fulano enfermo, Jesus chama pelo amor, pela dor. Só que eu entendi isso de uma forma muito negativa, e não é. A verdade é que o Senhor, ele não nos quer deixar em nenhum momento que a gente se perca, mesmo que essa alma se vá nos últimos minutos, nos últimos segundos. Porque o olhar de Deus não é só olhar aqui, é um olhar para a glória. Então, ele luta pelaquela alma, pelaquela ovelha, como fala em Lucas 15, a ovelha perdida, o pastor foi atrás, se alegrou, se confraternizou com os amigos, porque ele tem um amor incondicional por aquela ovelha, né? E a gente pode pensar, por mim, sim, né? Sim, você é único, você é especial, e o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem um amor incondicional por todos nós. Agora, existem os que buscam mais e por buscar mais, Deus se revela mais. Então, o Senhor fez isso comigo, as coisas reviradas. Assim, Deus, eu não quero teu domínio, porque eu sei que vou ter que mudar e eu não aceito, não quero. Aí a dor veio que foi tão grande, sentimento de morte, sensação de alguém olhando pra mim, sorrindo, como se fosse o inimigo mesmo, sorrindo, mangando da minha cara, de longe, né? Uma sensação de planejar a minha autodestruição. Comecei a me ferir, né? Uma culpa muito grande, um medo muito grande, né? Uma dor que os exames não diziam nada, né? Era nariz ofegante, coração palpitando e era alimentação desregrada, né? Aumentando o peso cada vez mais. Era assim uma bomba relógio, tá? E o Senhor, se volte pra mim, se volte pra mim, se volte pra mim. E aí quando a dor já não aguentava mais, que a dor da alma é a pior dor que existe, né? Só quem sabe, quem já passou que sabe, é uma dor numa ferida que ninguém tá vendo, você só quer contar. Você quer dizer como é, mas ninguém vê, né? E essa era a dor da alma que eu tinha. Que se eu não me vigiar, se eu não vigiar, ela volta, né? Aí o Senhor, uma vez eu chorando, muito, já no meu ápice, parei no canto separado e comecei a perguntar, porque Deus, ele escuta nossas orações. Comecei a perguntar, o que é o problema? Qual é o problema? O que é? Aí era tudo que o Senhor queria escutar, que eu me quebrasse, me quebrantasse. Aí Deus foi lá e disse, ó, a lista, 6 coisas. Tá assim porque você tá isso, você tá aquilo, você tá isso, você tá aquilo. Mude pra essa ansiedade ir embora, pra essa sensação de medo ir embora, me busque 3 vezes ao dia. E eu pronto, virei Daniel. Buscar 3 vezes ao dia é um religioso, não sabia o que era orar. Né? Muitos anos dentro de uma igreja, não estava sabendo como orar. Fui escrever para Deus uma carta porque eu não estava sabendo orar. Minha mente, e Deus renova sua mente, leve cativo todo o pensamento, né? E assim o Senhor foi tratando, foi limpando aos poucos. Tá 100%? Não tá, mas estamos no caminho. Então, o Senhor quer ser esse nosso pastor, para que Ele nos dê todo resultado. Existe muitas das promessas do Senhor, elas são atreladas a ações que geram consequências. Então, para que eu tenha bondade e misericórdia seguindo todos os dias da minha vida, eu preciso que eu aceite que Ele seja o meu pastor, né? O meu pastor que me dá o mantimento, o pastor que me leva aos pastos verdejantes, o meu pastor que não sou eu
que eu sei que quem me dá força, energia, quem me traz os melhores negócios é Ele. Então, esse Salmo 6, esse 23:6, ele é muito forte. E isso tudo só vai acontecer se a gente deixar que ele seja no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Né? Então, ele cuida até dos nossos inimigos, né? Prepara minha mesa perante os meus inimigos. E aqui ele fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A alegria de Davi de ter a presença do Senhor. Né? Orar, eu me perguntava como é que a pessoa passava tanto tempo orando, tanto tempo conversando, que tanto assunto a pessoa tinha, eu me perguntava. Né? A verdade é que dentro de nós existe alguém habitando. Existe o corpo, alma e espírito, né, que é nós somos corpo, somos alma e espírito. Dentro de nós, dentro da nossa mente, existem pensamentos. Esse pensamento ou é positivo ou é negativo. Então, a gente precisa decidir quem é que vai comandar esses pensamentos. Né? Então, trazer o Senhor para esses pensamentos, renovar esses pensamentos, ele vai sempre estar de acordo com o que eu estou alimentando. O que eu estou escutando, o que eu estou ouvindo, com quem eu estou andando, que mesa eu estou sentando. É o que vai refletir no que vai ficar aqui, ó, nos meus pensamentos, né? Vira e mexe, o inimigo vem assim, ó, vem com as palavrinhas, né? Você não pode, você não é, você não consegue, né? Você está sozinho, são as palavras, né? Então, a gente só consegue rebater se a gente tiver uma palavra enraizada, né? Então, habitar na casa do Senhor para sempre era o prazer que Davi tinha de ter o Senhor junto com ele. Depois de tudo isso, que ainda estou em melhoria, ainda estou em processo de crescimento espiritual, o Senhor começou a dizer, você não fique nessa agoniação de estar correndo atrás do vento. Né? Acordou de manhã, faça o seu devocional. Meio-dia o Senhor começa já e me chama. Tenha pausas, né? Porque eu era muito frenética, era muito trabalho. O Senhor tem me ensinado de uma forma diferente, né? Leveza. Não é apoiar a preguiça, mas leveza. Senhor, está nas tuas mãos. Toma aqui minha ansiedade. Né? Vira e mexe ainda vem assim, que eu começo a notar que está vindo, eu boto ali louvores, começo a louvar. O Senhor habita no meio dos louvores e o inimigo, ele não fica onde há louvor. Né? As palavras, ele não ficam onde há louvor, porque ele abomina que adoremos a alguém que não seja ele, que não seja a nossa carne. Então, que fica ali essa reflexão para a sua vida hoje, Salmos 23, que o Senhor possa ser o nosso pastor, o nosso direcionador, o nosso cuidador, o nosso disciplinador, porque também eu disciplino o filho que ama. Perguntei ao Senhor, Senhor, tu está me disciplinando. Se ele está me disciplinando é porque ele me ama. Né? Que pai é esse que deixa o filho se matar de comer chocolate, sabendo que faz mal? Né? Então, o pai, ele sabe por que a disciplina. Né? E é uma disciplina com amor, com amor. Como ele disse, se sua mãe te abandonar, ainda assim ele estará ali. Né? Mesmo que se abandone a mãe, o filho que mama, que amor de mãe é o que todo mundo já sabe que é. Uau! Né? Se você ser abandonado por esse amor, ainda assim Deus não te abandona. Não importa que o inimigo venha dizer no seu ouvido, você não pode, você não é, que Deus não quer saber de você, que Deus está muito ocupado, que é tudo isso que vinha na minha mente, né? Deus está muito ocupado, mas não. Quanto mais a gente medita nele, mais a gente tem armas, mais promessas, né? O Senhor, ele fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? E a sabedoria vem da palavra, né? Eu indico muito aqui, lê um salmo por dia, terminou os 150, volta de novo, tem muita oração lá forte, oração de poder. Provérbios também tem muito direcionamento para a nossa vida. Todos os dias, termina o mês, eu começo de novo. Porque existem preciosidades, existem segredos que precisam ser encontrados por nós. Né? E é isso que o inimigo não quer. O inimigo, aquele que não tem conhecimento é aprisionado. Ele é um escravo de algo. Né? A gente comparar um grande médico com um exemplo, uma pessoa que... Eu já fui faxineira, tá? Faxineira e babá. Com uma babá. Né? O que faz uma babá ser o que ela é? Será que por opção, de repente, ela faça aquilo porque ela não tem o conhecimento bastante para que seja uma função melhor? Até que ela tenha esse conhecimento bastante, ela vai decidir escolher melhor. Agora veja um doutor. Né? Um doutor, por ele ter o conhecimento, ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa. Ele sabe o tamanho do valor dele. Então, o conhecimento liberta, a falta do conhecimento aprisiona. Que nos aprisiona é não querer. Eu não queria, Senhor, eu não quero ler a palavra, eu não entendo a palavra. Eu comecei a pedir e o Senhor começou a dar clareza. O Espírito Santo que nos dá clareza. Né? Então, quero te agradecer pela presença aqui comigo sempre. Né? Seguimos amanhã às 7h17. Estamos terminando aos domingos vai ser um encontro aleatório, vou dizer o tema antecipado. E amanhã a gente segue com os últimos capítulos de Uma Vida com Propósito, tá? Muito obrigada pela tua companhia. Que o Senhor seja o teu pastor, hoje e sempre, né? Que direcione o seu caminho, que te auxilie nas
nas suas necessidades mais íntimas, né? Só ele, Deus, você e Deus sabem, tá bom? Pois, minha sugestão é recitar esse salmo 3 vezes, né? Procurar coisas que de repente eu não vi, né? Porque às vezes o Senhor fala de uma forma para um, fala para outro. Falar esse salmo 3 vezes hoje, 3 vezes, com o coração, com intenção, tá bom? E depois você pode me contar no direct o que foi que aconteceu, tá bom? Nos vemos amanhã e até a próxima! Até! Vamos salvar uns vídeos lá no YouTube. Até mais! Domingo maravilhoso aí pra você.